Olá pessoal, aqui é a professora Vanderleia e no vídeo de hoje vamos falar sobre as atividades de português para a semana do dia 17 ao dia 21 de agosto. Pegue seu livro Calpe na página 164 até a 166. Começamos no exercício 2. Procure no livro 3 frases com porquê separado, 3 frases com porquê junto sem acento. Neste nosso livro tem 40 textos. Então, reveja os textos e em algum deles vocês vão encontrar 3 frases de cada um dos porquês. Para responder os exercícios da página 164, é importante rever o vídeo onde falamos sobre os porquês. Ele está no site e no canal do YouTube. Onde usamos o porquê separado? Muito bem, o porquê separado é uma pergunta. Ele tem acento quando está perto do ponto de interrogação. E o porquê junto? Onde usamos? Bem, usamos em resposta. Ele tem acento quando tem o ou o na frente. No exercício 3, é para explicar o motivo que tem acento nos porquês de cada frase. No 4, copiar as frases no caderno, substituindo os asteriscos vermelhos pelo porquê mais adequado. Agora você já sabe a diferença de cada um, sabe onde usar cada porquê. E qual a diferença entre meio e meia? Você sabe? A palavra meio tem 2 significados. Meio, que quer dizer um pouco. Meio chata, meio difícil. Quer dizer, um pouco chata, um pouco difícil. Quando fala de quantidade. Quando está no sentido de um pouco, não tem variação para o feminino. Exemplo, a prova está meio difícil. Não pode, por mais que seja a prova, a gente dizer que está meia difícil. A palavra meio pode também significar metade, e nesse caso sim, pode falar meia. Meia hora, meio litro. Resumo. Quando indica quantidade, número, varia entre meio e meia. Metade da hora, metade do tempo, metade do livro, meio litro. E quando significa intensidade, chamamos de advérbio de intensidade. Um pouco não flexiona, ou seja, não vai para o feminino. Eu digo, estou um pouco cansada, estou meio cansada. Poderia dizer meia cansada? Meio louca ou meia louca. Notem que se colocarmos no feminino, fica até engraçado e não dá sentido à frase. Se eu digo que estou meio cansada, vocês entenderão que eu estou um pouco cansada. Agora, se eu digo meia cansada, o que vocês imaginam? Uma meia com cara de cansada. Sabendo disso, podemos responder o exercício 5 da página 165. Agora vamos ver o exercício 6. Esse texto está completamente sem pontuação, não tem sentido. Então, vamos copiar no caderno, com a pontuação, as letras maiúsculas, os acentos, colocar adequadamente as palavras meio, que significa quantidade, meio, intensidade, e os porquês corretos. Explique com suas palavras como se usa cada palavra, meio e cada porquê. Os exercícios 7 e 8 nos trazem um assunto importante. O uso das palavras onde e aonde. Quando usar cada uma delas? Onde já se viu ou aonde já se viu? Você já teve essa dúvida? Sim, pois são palavras bem parecidas. Estão relacionadas à ideia de lugar, localização, mas possuem significados um pouco diferentes, meio diferentes. A palavra onde é utilizada com o sentido de lugar, mas um lugar estático, sem movimento. Podemos substituir a palavra onde pela expressão na qual ou em que. Se conseguimos fazer essa troca na frase sem alterar o sentido, sabemos então que se usa onde. Onde você está? Está é do verbo estar. Estar não tem movimento, está parado. Ou seja, quem está em algum lugar está parado, certo? Outro exemplo, o local onde trabalho fica no centro. Como eu sei que uso onde e não aonde? Assim,
se eu disser o local em que eu trabalho fica no centro, tem o mesmo sentido, não é mesmo? Então se usa onde. E o aonde? Como usamos? Essa palavra também dá a ideia de lugar, porém o verbo que a acompanha indica movimento. Se pudermos substituir na frase por a que, ao qual, a qual e não perder o sentido, sabemos então que se usa aonde. Aonde você o levou? O verbo é levou. Levar é movimentar, então se usa aonde e não onde. Outro exemplo. O local onde eu preciso ir fica no centro da cidade. Também posso dizer essa frase assim: o local ao qual preciso ir fica no centro da cidade. Perceberam? A palavra podemos trocar por ao qual. E o verbo também indica movimento. Preciso ir. Ir é movimentar, não é mesmo? Sabendo disso, respondam as questões no caderno e enviem fotos. Agora vamos para o livro Jade, as páginas 50 e 51, os exercícios 9 e 10. É um trava-línguas e um texto. O trava-línguas é: Paulo Pereira Pinto Peixoto, pobre pintor português, pinta perfeitamente portas, paredes e pias por parco preço. O texto é: haverá um show. Ouvi falar do show. Ouvi falar do show que haverá no domingo. Ouvi falar do show que haverá no domingo à noite. Ouvi falar do show que haverá no domingo à noite e depois do jogo. Ouvi falar do show que haverá no domingo à noite depois do jogo de futebol. Ouvi falar do show que haverá no domingo à noite depois do jogo de futebol do time. Ouvi falar do show que haverá no domingo à noite depois do jogo de futebol do time local. Ouvi falar do show que haverá no domingo à noite depois do jogo de futebol do time local para comemorar. Ouvi falar do show que haverá no domingo à noite depois do jogo de futebol do time local para comemorar sua vitória. Ouvi falar do show que haverá no domingo à noite depois do jogo de futebol do time local para comemorar sua vitória no campeonato. Ouvi falar do show que haverá no domingo à noite depois do jogo de futebol do time local para comemorar sua vitória no campeonato nacional. Enviem áudio dessas duas leituras e foto das atividades. Um abraço e até mais!